Hoje nós estamos recebendo aqui no Redação Play o autor Henrique Medeiros. E o nosso tema hoje é: a humanidade precisa vencer o individualismo para perpetuar a existência. E o Henrique está lançando o livro Células Sociais Caórdicas, o caminho para um novo mundo. Primeiramente, eu vou dar boa noite para o Henrique e ele vai explicar um pouco para a gente sobre esse livro. Boa noite, Henrique. Opa! Boa noite, boa noite. Esse livro, Alan, ele surgiu aí na verdade, de um conjunto de experiências que eu tive na minha vida profissional, né? Dentro das organizações, principalmente, e percebendo que a gente hoje tem um mundo muito mais competitivo, Alan, do que colaborativo. E eu acho que é bem o que você falou ali na introdução do programa, né? A humanidade precisa vencer o individualismo para que a gente consiga fazer a nossa perpetuação, né? Vamos falar assim. Mas acho que é bem mais que isso, né? A gente tem um desafio longo aí, até para resolver problemas básicos da nossa existência hoje, que precisam muito de colaboração, né? E não de individualismo. E é disso que o livro fala, tá? O livro fala de um roteiro de como nós podemos chegar num mundo muito mais colaborativo e o que eu chamo de células sociais caórdicas. Eu vou poder, talvez, ter a oportunidade de explicar melhor esse conceito aqui, mas, na verdade, é isso. O livro fala de muita colaboração, tá? O caótico é uma combinação de duas palavras, né? Caos e ordem. E eu gostaria que você explicasse sobre isso. Imagina dentro de uma empresa caótica, como é que funciona isso tudo, como é que se trabalha isso, como é que o líder leva isso para o colaborador, para querer acertar isso tudo, Henrique? Tá certo, Alan. Primeiro, assim, eu acho que é bacana falar, né? Esse termo, ele é de uma pessoa diferenciada, ele foi cunhado por uma pessoa que é o fundador da Visa, o Dee Hock. Ele tem um livro que chama O Nascimento da Era Caórdica, e foi de lá que eu tirei a inspiração para essa palavra, que realmente, como você falou, caórdico é uma junção de caos e ordem, mas que nem o caos e nem a ordem se sobressaiam de maneira muito incisiva em algum processo, em alguma organização, ou seja, haja um equilíbrio entre caos e ordem. E, como eu disse, essa expressão ela é um neologismo criado pelo Dee Hock, que é o fundador da Visa, é uma pessoa que me inspira bastante. Foi assim que ele criou a Visa, e é com esse conceito que eu escrevi meu livro, e espero ajudar vocês aqui hoje a entenderem como é que isso funciona, né? Como é que os líderes conseguem pegar um pouco do caos, que é a vontade de crescer, a vontade de se desenvolver, de fazer projetos, enfim, de obter resultados. Isso, de certa forma, é o caos, né? É o caos de uma outra forma que a gente conhece. O caos nem sempre é uma coisa ruim, ele não necessariamente significa desordem total, ele pode ser um ímpeto, uma vontade. A questão é que hoje a gente tem muito mais ímpeto nas empresas, muito mais desorganização e menos olhar humano, que seria a ordem, do que a gente deveria ter. Tá? Então, é isso que eu me proponho a falar mais para você aqui, mas o conceito de caótico você está certo, é o equilíbrio disso dentro das organizações. E como é que surgiu a ideia de você fazer esse livro com esse pensamento no ser humano? Aquele que está trabalhando numa empresa, aquele que tem os seus problemas também do dia a dia. Como é que surgiu isso daí? Olha, Alan, eu já sou uma pessoa que estou há mais de 25 anos aí na estrada, né, dentro das organizações. Eu tenho uma carreira clássica, falando um pouco da minha formação. Eu me formei em tecnologia, então fui me desenvolvendo ao longo da carreira em tecnologia, até um momento onde eu cheguei a cargos de gerência, né, a cargos de posição onde eram administrativos, onde eu tinha que gerenciar um grupo de pessoas, e aí eu vi que naquele momento a tecnologia não me bastava. Ela precisava aí de realmente um conhecimento a mais, que era lidar com pessoas, entender o perfil de cada pessoa, saber convergir expectativas das pessoas, né? E aí, depois de alguns anos aí dentro dessa estrada das empresas, e principalmente vendo
alguns problemas. Eu não quero aqui colocar nenhum tipo de desconforto para nenhuma empresa, mas assim, simplesmente uma constatação de que hoje as empresas realmente elas têm um modo de operar onde elas visam muito mais o lucro, né, e muito menos o olhar humano. E baseado nisso, nessa minha experiência, surgiu a ideia de escrever esse livro, onde eu pudesse falar e explicar como que a gente consegue ter um equilíbrio melhor, entendeu? Entre esses dois mundos, sem deixar que as pessoas adoeçam, sem deixar que as pessoas se sintam desmotivadas, estressadas. E o meu livro propõe esse roteiro, para que a gente tenha um maior equilíbrio entre essas duas coisas e que não só foquemos no capital, mas nas pessoas também. Afinal de contas, a gente deveria existir em função do ser humano, né? Não do capital, creio eu. E aí você toca num ponto muito importante, né, Henrique? Porque você tendo o seu colaborador feliz, o rendimento vai ser melhor, não só desse colaborador que está trabalhando feliz, mas também para a sua empresa. Além disso, ele vai estar saudável. A gente passou aí por um período bem complicado, que foi esse da pandemia, e agora você tendo esse colaborador mais motivado, saudável, e tendo aquele retorno também da empresa, vendo que a empresa não quer só o lucro, quer dizer, todo mundo trabalha bem, sai ganhando todo mundo, né? Sai tanto a empresa quanto também o colaborador, porque vai estar sempre com saúde, sempre feliz e produzindo cada vez mais, né, Henrique? Perfeito, Alan, essa é a ideia. Eu vou trazer um dado aqui que talvez você conheça, mas não sei se todos os seus ouvintes conhecem, que o Brasil é o país que está no ranking de número 3 de afastamento por transtornos comportamentais do trabalho, tá? Então, assim, é um dado bastante assustador quando a gente pensa que nós estamos em terceiro lugar nesse ranking, o que demonstra que realmente as nossas organizações precisam repensar, tá, a sua forma de gerir as pessoas. O lucro é importante, a gente não vai ser ingênuo aqui de acreditar num mundo utópico onde o capital não seja importante, mas eu acho que essa desproporção, sabe? Você falou de causa e ordem, é exatamente isso. Acho que hoje tem bem mais caos do que ordem dentro das organizações e na nossa própria sociedade, se a gente puder estender esse conceito, né? As empresas, elas são um espelho do que acontece na nossa sociedade e vice-versa. A gente vive num mundo muito polarizado, a gente está vivendo num mundo de extremos e, assim, onde parece que o ser humano ficou sempre em segundo lugar. E aí eu me pergunto, poxa, mas a gente não deveria ser a razão de tudo que as empresas fazem? Ou é o dinheiro, uma coisa inanimada, né? É isso que eu estou propondo aqui, e mesmo que seja uma ideia desafiadora, seja uma ideia diferente, a gente precisa pensar no mundo mais colaborativo hoje, se a gente quiser perpetuar nossa existência, como você falou no começo. 18h18. Eu estou com o autor Henrique Medeiros, que está falando sobre o seu livro. Ele que lançou um livro muito bacana, Células Sociais Cardiocas, o caminho para um novo mundo. Mas, Henrique, em relação a isso tudo, como é que você vê hoje no Brasil? Você também faz palestras além do seu livro, levando isso para as empresas? Claro, Alan, sim. A minha empresa, que chama FCVC, ela é uma empresa de tecnologia, porque é a minha origem de formação, mas ela tem toda uma vertical que ela trabalha com desenvolvimento humano, tá? A gente trabalha exatamente atuando na formação de líderes, que é um diagnóstico que eu faço no livro, que a gente existe hoje um vazio enorme, um vácuo enorme de lideranças. Mas que tipo de liderança, Henrique? É aquela liderança que passa tarefas? Não, eu estou falando que no livro eu descrevo um vazio de lideranças onde são líderes que conseguem convergir diferentes pensamentos, são líderes que conseguem realmente desenvolver pessoas para que elas atinjam objetivos sem deixar essas pessoas malucas, como eu falo. Então, assim, trabalhar com tudo isso também é uma vertical que a minha empresa, a FCVC, atua, né? Palestras, treinamentos, como você perguntou, para que a gente consiga fazer um trabalho de sensibilização
com um olhar diferente, esse olhar que eu estou trazendo diferente, que a gente precisa de um mundo mais colaborativo e menos competitivo. Pelo menos na FCVC funciona, Alan, e tem funcionado bem. A gente tem sentido que as pessoas, como você disse, estão satisfeitas, estão trabalhando orgulhosas, estão trabalhando com a possibilidade, principalmente, de ter voz, que é uma coisa que as pessoas não têm nas organizações, tá? As pessoas não têm voz para falarem aquilo que elas gostariam ou contribuir como elas gostariam. Então, esse é um grande desafio para o nosso país, Henrique. Você coloca isso como um grande desafio aqui para o Brasil, esse melhor trabalho das empresas com seus colaboradores? Perfeito. Eu coloco sim, Alan. E eu te diria mais, assim, eu gosto sempre de contextualizar o momento que a gente está vivendo, tá? A gente está falando de Brasil, mas a gente não pode esquecer que o mundo está passando por um momento de uma carência enorme de lideranças, né? E a gente está indo, inclusive, para momentos extremos, assim, como você vê essa estupidez da guerra da Ucrânia, que não faz o menor sentido, e uma guerra basicamente deflagrada, vamos falar assim, por uma pessoa. Então, assim, como é que um líder tem essa capacidade de destruição? Você entende? Então, assim, isso é muito mais amplo do que o Brasil. Mas, sim, falando de Brasil, nós temos um grande desafio, que é ter nas nossas organizações líderes que tenham um olhar humanizado. Tá? Isso não vai fazer necessariamente que a empresa perca seus lucros ou não tenha que ajustar alguma coisa. Mas, assim, fato é que, como eu te disse, eu ando dentro das organizações, eu olho o cenário mundial e o que eu vejo hoje é um completo movimento de caos extremamente aguçado, vamos falar assim, enquanto esse lado da ordem, que seria o trazer todas as pessoas juntas, tá bem complicado. E o Brasil, realmente, seja pelas nossas lideranças políticas, seja pelas nossas lideranças empresariais, tá? Eu não estou aqui querendo apontar dedo para ninguém, eu estou fazendo uma constatação geral de quem é psicanalista, de quem anda nas organizações, senão eu não teria escrito o livro, mas é importante que a gente saiba que isso é uma realidade, tá? Eu escuto todos os dias as pessoas falando, reclamando que elas não são ouvidas, que elas estão estressadas, que elas estão doentes, que elas gostariam de ter voz, que elas gostariam de ter um outro tratamento dentro das organizações. E isso é um fato. Um grande líder tem que saber não só gerenciar, como também ouvir os seus colaboradores, né, Henrique? Não é só gerenciar, não é só administrar, mas também ouvir seus colaboradores, né? Isso é importante. Perfeito. Esse é, aliás, uma das características de um líder que eu descrevo, que é praticar a escuta ativa, ou seja, você ouvir os seus colaboradores para, junto com eles, você conseguir articular soluções. Um líder que impõe soluções, digamos assim, não seria um líder que necessariamente seria um exemplo, porque nem sempre ele vai estar certo. E a gente tem muita dificuldade de se desapegar das nossas crenças. Então, por exemplo, eu já vi muito líder que acha que ele está tomando uma melhor solução porque ele quer ter razão. Você entendeu? Então, assim, ouvir o outro, como você colocou, é fundamental para o papel de um líder, principalmente para dividir soluções. Isso é importante. Eu acho que ouvir também o colaborador, saber o que se passa, né, o que pode ser feito para melhorar toda essa situação dentro de uma empresa, eu acho que é muito importante. 18 horas e 23 minutos, você está ligado no Redação Play, aqui na Rádio Play Hits, você ouvir pelo tradicional radinho, também os nossos amigos ouvintes internautas, pode acompanhar a gente no Facebook, no YouTube, fica gravada essa live, né, com o Henrique Medeiros, que está falando um assunto muito importante para a gente, né, de como os líderes podem trabalhar com seus colaboradores de forma que tudo funcione, né, com os colaboradores mais felizes, com saúde, né, que possam render mais, e não é só pensar no lucro, mas sim num todo, não é isso, Henrique? Exatamente, Alan. Acho que você está fazendo das suas palavras as minhas, né? Acho que você com certeza tem bastante experiência também. Mas é isso, Alan, a gente precisa de um mundo onde as pessoas dialoguem mais, né? Onde elas conversem mais, onde não simplesmente se imponha uma linha de raciocínio, uma linha de
de atividade, ou seja, de comportamento. A gente vive num mundo muito pluralista hoje, onde as pessoas, cada um tem uma compreensão do mundo. Isso não quer dizer que é certo ou que é errado, simplesmente é assim. A gente está num mundo hoje onde as pessoas têm mais voz, a internet deu essa voz às pessoas, né? Ela fez com que cada um pudesse dizer o que pensa, dizer o que acha, dizer o que sente. Mas também nós temos um mundo antigo, onde as coisas eram ditas à forças, onde eram feitas na base do cabresto, vamos falar assim. E esses dois mundos estão em conflito. Então, lideranças que conseguem articular esses dois lados, elas já saem com uma grande vantagem, porque, no mínimo, elas vão deixar as pessoas mais à vontade, sabendo que elas estão sendo ouvidas, como você falou, de acordo com cada uma das suas características. Olha, a gente está chegando na nossa reta final, 18 horas e 25 minutos. Estou conversando com o autor Henrique Medeiros. Henrique, o que um bom líder tem que ser para ele ser considerado um bom líder? Além de ouvir, o que ele tem que ter, uma característica de um bom líder que você indica para os nossos ouvintes internautas? Olha, essa pergunta eu pensei durante muito tempo, mas hoje ela está mais fácil de responder. Acho que um grande líder, ele precisa saber que ele existe para servir. Nós, líderes, existimos para servir. Nós estamos para ser facilitadores do desenvolvimento do outro, do crescimento do outro e da melhoria, né, de qualidade de vida do outro. Então, servir é a maior missão de um líder. E se ele é um servidor, ele existe para resolver problemas. Então, assim, eu vejo muitos líderes falando, poxa, mas chega tanto problema para mim. Eu falei, parabéns, você está no lugar certo, porque ser líder é resolver problemas. Então, se você não gosta de servir e resolver problemas, talvez você esteja no lugar errado. Então, assim, é isso que a nossa empresa tenta mostrar todos os dias e sensibilizar as pessoas, né, e formar lideranças que saibam servir. Servir é a maior missão de um líder, Alan. Olha só que bacana, hein? Henrique Medeiros, autor do livro Células Sociais Caóticas, O Caminho para um Novo Mundo, palestrante também. Agora eu quero saber de você, Henrique, onde a gente pode adquirir o seu livro, se nas principais livrarias, se pelo seu Instagram, se tem um Instagram que a gente pode adquirir, pelos sites, fala pra gente e como também fazer para trazer você para fazer palestras. Tá ótimo. Vamos lá. Boa pergunta, obrigado. O meu livro ele está na Amazon, ok? Como em formato digital. Então, pelo nome, Células Sociais Caóticas, O Caminho para o Novo Mundo, ele facilmente é encontrado na Amazon. Então, pode ser adquirido lá pelo formato digital. Em termos de livraria, o meu livro é um livro que foi editado de forma independente, então ele não está nas livrarias, até por conta de uma questão aí do mercado editorial, que hoje está bem complexo, mas ao acessar o nosso Instagram, que é FCVC Desenvolvimento, as pessoas podem entrar em contato comigo, eu terei o maior prazer de enviar o livro, ou acessando o nosso site, que é www.fcvc.com.br. E uma curiosidade, FCVC é Fome com a Vontade de Comer, que quando eu criei a empresa, eu imaginei alguma coisa que eu pudesse juntar a fome com a vontade de comer, a necessidade das pessoas com a das empresas. Olha, que bacana esse bate-papo com o Henrique Medeiros, 18 horas e 28 minutos. Ele falou sobre o seu livro, ele contou tudo que a gente... Assim, eu tinha muita curiosidade e agora o Henrique me falando isso, ele me despertou, assim... um sentimento bem bacana, porque é isso, exatamente isso. Eu acho que um grande líder, ele tem que ouvir também o seu colaborador. Claro que ele que comanda a empresa, ele que gerencia, mas ele também tem que ouvir o seu colaborador, saber se o colaborador está bem, saber o que o colaborador pode fazer para produzir mais para a sua empresa, e ali vira esse grande bolo, né? Que tanto a empresa quanto o colaborador podem fazer tudo ser melhor e a gente ter um mundo melhor também, né, Henrique? Perfeito, Alan, perfeito. Acho que é isso. Um líder que serve, é um líder que escuta, é um líder que entende perfis diferentes, é um líder que sabe lidar com essa diversidade humana que existe hoje, e isso é extremamente fundamental, sabe, Alan?
Eu acredito muito nisso de fato, senão eu não estaria aqui, eu não teria escrito um livro. Eu vejo tudo que está acontecendo e eu sou um sonhador, cara. Eu acho que a gente pode transformar o mundo através da colaboração, ouvindo o outro, permitindo que o outro tenha voz, permitindo que ele diga o que ele entende, o que é importante para ele. E, de novo, o papel do líder é servir, é ouvir e fazer essa ponte entre todos os lados para que todo mundo fique realmente se sentindo melhor. Henrique, lhe agradeço por esse bate-papo aqui no Redação Play e as portas estão sempre abertas para você. Lançou um outro livro, entra em contato com a gente para a gente conversar, tá bom? Tá bom, Alan. Obrigadão, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço a você, aos seus ouvintes. Tudo de bom, viu? Grande abraço para o Henrique Medeiros, 18h30. Adriano Campos na mesa de som, vai ficando por aqui o Redação Play. Já já a gente volta com um bate-bola da Play Hits.